O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tendo o Senhor vencido o tentador, foi-lhe acrescentada virtude, isto é, quanto à sua manifestação. Por isso é dito: Jesus voltou em virtude do Espírito. Cuida de não julgar felizes apenas aqueles e te considerares privado da doutrina de Cristo. Com efeito, hoje ele ensina em todo o mundo através dos seus instrumentos e é mais glorificado do que naquele tempo em que somente era conhecido em uma província. Não abre o livro ao acaso e encontra um capítulo que profetiza a seu respeito, mas isso foi feito pela providência de Deus. Por isso segue. Quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu. Por pobres, entende os gentios, pois eram pobres e não possuíam nada, nem Deus, nem a lei, nem os profetas, nem a justiça, nem as demais virtudes. O que há de mais despedaçado e oprimido que o estado do homem antes de ser liberto e curado por Jesus? Tudo isso foi dito para que, depois da recuperação da vista aos cegos, da redenção dos cativos, da cura das diversas feridas, chegássemos ao ano do Senhor. Por isso segue: pregar o ano favorável do Senhor. Alguns dizem, de acordo com a interpretação literal, que o Salvador pregou na Judéia durante o espaço de 1 ano e que por isso é dito: pregas o ano favorável do Senhor. Ou, o ano favorável do Senhor é todo o tempo da Igreja, no qual, enquanto vive no corpo, permanece longe do Senhor. Também agora, se queremos, podemos fixar nossos olhos no Salvador. Com efeito, quando diriges o olho do teu coração à contemplação da sabedoria, da verdade e do unigênito de Deus, teus olhos estão fixos em Jesus. Na narrativa de Lucas, não se disse ainda que o Senhor realizou qualquer milagre em Cafarnaum, pois antes que fosse a Cafarnaum, se diz que foi a Nazaré.
Penso, portanto, que estas palavras, todas aquelas grandes coisas que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, encerram um mistério, e que Nazaré é um tipo dos judeus, enquanto Cafarnaum é um tipo dos gentios. Com efeito, virá o tempo em que o povo de Israel dirá: mostra-nos também o que mostraste a todo o mundo, anuncia a tua palavra ao teu povo Israel, para que, ao menos quando todas as nações houverem entrado, se salve todo o Israel. Por isso, parece-me que o Salvador respondeu: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Antes, segundo o Espírito que segundo a letra, embora também Jeremias não tenha sido bem recebido em Anatol, sua pátria, e do mesmo modo os demais profetas. Parece-me que a pátria de todos os profetas é, antes, o próprio povo da circuncisão. De fato, os gentios acolheram a profecia a respeito de Jesus Cristo, estimando mais a Moisés e aos profetas que anunciaram a Cristo do que os de sua pátria, que não receberam a Jesus. Quando sobreveio a fome ao povo de Israel, a saber, a fome de ouvir a palavra de Deus, o profeta veio à viúva da qual se diz: os filhos da desamparada são muito mais do que os daquela que tem marido. E vindo o profeta, multiplica o seu pão e o seu alimento. Cita outro exemplo com o mesmo sentido, quando acrescenta: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio.